Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, Meu Poço dos Desejos, Bugado. Parte 29. Capítulo 247. Um vento frio varreu as ruínas, o céu, não mais sob a influência da Uta Uta no Mi, retornou ao seu tom cinza opressivo. Uta, que havia descoberto toda a verdade, sentou-se atordoada na praia, com os olhos vazios fixos no mar infinito. Não importava o quanto ela tentasse, ela não conseguia mais ver o sorriso gentil de Shanks do outro lado do oceano. Tristeza, culpa, ansiedade, dor, desespero, tudo surgiu em seu coração, mas ela ainda não conseguia chorar, nem mesmo uma única lágrima. Embora ela sempre tenha se apresentado como uma adulta astuta e madura na frente do pequeno Luffy no final, ela era apenas uma menina de 9 anos ansiando por todas as coisas bonitas do mundo. Apenas o peso do pecado de destruir uma nação foi suficiente para fazê-la desmoronar, principalmente porque o desastre foi desencadeado pela música que ela tanto amava. Você realmente vai deixá-la assim, Miau? De um canto distante, Miau observava a figura solitária de Uta com uma expressão preocupada. Ao ouvir a verdade de Tomoya, até ele não pôde deixar de lamentar as reviravoltas cruéis do destino. Uma criança precisa passar por uma dor de cortar o coração para realmente crescer, especialmente neste mundo pirata cruel e distorcido. Aqua, estranhamente séria, olhou para Uta com um olhar calmo e indiferente, sem demonstrar simpatia. Como uma deusa que enviava os mortos para mundos diferentes, ela viu muitas tragédias humanas. Comparada a elas, a situação de Uta não era tão especial. Esses princípios humanos eram coisas que Aqua entendia muito bem. Quanto ao motivo pelo qual ela frequentemente parecia pouco inteligente, era simplesmente porque ela era preguiçosa demais para pensar. Ao ouvir o que ela cantou agora, pude sentir uma paixão e uma confiança intensas. Sua força faz com que até eu a admire. Scanor sentou-se casualmente em uma grande pedra, apoiando a mão no joelho enquanto olhava para Uta. No nível de monstro, ele conseguia ter empatia pelas experiências de Uta. Parece que ela já se decidiu. Tomoya cuidadosamente colocou Kana, que estava aninhada em seus braços, de volta no chão. Talvez fosse apenas imaginação dele, mas ultimamente esse jovem dragão parecia estar ficando cada vez mais carente. Embora seu Haki de observação não pudesse ouvir pensamentos diretamente como o de Enel, a percepção emocional básica ainda estava dentro de sua capacidade. Agora mesmo, as emoções sombrias e opressivas de Uta diminuíram significativamente. Como esperado, logo depois que ele falou, Uta, que estava sentada em uma pedra na praia, apoiando os joelhos, fez uma breve pausa antes de usar todas as suas forças para se levantar. Quando ela se virou, o olhar antes desanimado em seu rosto ganhou um toque de determinação. Tomoya, leve-me para o mar, Uta disse enquanto se aproximava dele. Essa não é a atitude certa para pedir um favor a alguém. Tomoya sorriu, mas não concordou imediatamente com o pedido dela. Eu faço qualquer coisa, seja esfregar o convés, esfregar banheiros, cantar, lavar roupas ou até mesmo roupas íntimas. Contanto que você concorde, farei qualquer coisa. Tendo-se decidido, Uta não agiu mais como antes. Ela se curvou profundamente para Tomoya. Por favor, me leve para o mar. Além de querer desesperadamente ver Shanks, ela não tinha coragem de encarar o reino da música caído que ela mesma havia destruído, ou Gordon, o antigo rei que nunca mais sorriu desde então. Mesmo que eu te leve até Shanks, o que acontece? O que você planeja fazer? Perguntou Tomoya. Uta ficou momentaneamente sem palavras. Mesmo que ela conhecesse Shanks, o que ela poderia dizer? Ela gritaria e o culparia por abandoná-la sem piedade, como ela havia imaginado inúmeras vezes antes. Ou choraria e imploraria para ser levada de volta à tripulação pirata. Como pecadora, ela não tinha o direito. Enquanto a atmosfera ficava estranha, os olhos de Aqua brilharam, e de repente ela falou. Qual é o problema, Tomoya? Se ela quiser vir, deixe-a. Além disso, eu, a grande deusa, não quero me lavar. Cof, cof. Enfim, Shanks está no novo mundo agora, e na velocidade do sonho sem fim, faltam apenas 1 ou 2 dias. Tomoya. Ele pensou que aquela idiota finalmente tivesse se dado conta, mas descobriu que ela só queria mão de obra gratuita. Como esperado, essa deusa tola nunca conseguia ficar séria por mais de 3 segundos. Aqua, você parece sentir muita falta da época em que Jin estava por perto? Claro. Aquele cara era tão obediente. Pensando em Jin, que diligentemente cuidava de todas as tarefas do navio, Aqua deixou escapar sem hesitar. Esse curto período foi o mais confortável da sua vida. Não, quer dizer, estamos só de passagem. Além disso, conhecemos bem o Shanks, não é? Por que vocês estão me olhando assim? Eu, a grande deusa, pareço alguém que explora trabalho infantil? Impossível. Absolutamente impossível. Aqua riu enquanto coçava sua cabeça não tão inteligente. Aqua, você é mesmo uma deusa, Miau? Miau questionou olhando feio. De certa forma, também é uma espécie de arrogância sem limites. Scanor riu com vontade. Ei, pequeno K, quem é esse Jin que Tomoya mencionou? Kana piscou seus olhos roxos de dragão, cutucando a perna da calça de King. Lembrando-se da promessa que Jin havia feito de se reunir com eles no Novo Mundo, King disse cautelosamente. Ele é um pirata, nada mal. Ele é como um companheiro nosso, eu acho. Com uma caveira pequena então. Mais ou menos. Ao ver esses personagens estranhos conversando casualmente, Uta, que aguardava ansiosamente o julgamento final, sentiu-se um tanto confusa. Bem, já que a deusa idiota disse, então você pode vir. Tomoya viu o desejo escondido no fundo dos olhos dela.
Antes que Uta pudesse expressar sua gratidão, ele acrescentou: mas antes disso precisamos lidar com a ameaça oculta. Aquele que está à espreita na trilha sonora, o culpado que destruiu todo o reino da música. O chamado antigo rei demônio, que destruiu uma ilha inteira apesar da intervenção dos piratas do Ruivo, não poderia permanecer como uma bomba relógio em seu navio. Embora Tomoya não tivesse certeza se o monstro poderia aparecer em outro lugar depois que saísse da caverna selada. Ao ouvir essa ideia insana, Gordon, que estava atordoado o tempo todo, finalmente se recuperou. O que você disse? Vai soltar aquele monstro? Por favor, não tenha pensamentos tão imprudentes. Esse é um rei demônio com o poder de destruir o mundo. Naquele momento ele se lembrou mais uma vez do medo que sentiu quando o antigo rei demônio assumiu o controle um ano atrás. Desculpe, mas o poder de destruir o mundo também é algo que possuímos. Tomoya sorriu. O rosto aterrorizado de Gordon congelou instantaneamente. O sorriso brilhante e gentil, com um toque de astúcia inexplicável, o fez finalmente perceber a verdadeira identidade do jovem à sua frente. Os Shichibukai que capturaram o lendário pirata Shiki, o Leão Dourado, Tomoya, o notório Trovão Maligno. Em sua defesa, ele não estava acompanhando os acontecimentos do mar desde que o reino da música virou uma ruína. A única razão pela qual ele se lembrava de Tomoya era porque ocasionalmente via seu nome no jornal. Parece que não há necessidade de mais provas. Tomoya olhou ao redor. Já que está em ruínas, duvido que alguém se importaria se ele desabasse novamente, certo? Não, é impossível. Mesmo para você, é impossível eliminar completamente esse mal. Uma vez calmo, o rosto de Gordon ficou extremamente solene, e ele suspirou. Esse é um monstro que vai ressuscitar. Não importa quantas vezes ele seja morto. Se fosse tão simples lidar com isso, os piratas do Ruivo já teriam resolvido isso há um ano. Não se preocupe, mesmo que seja difícil para você entender, temos alguém do nosso lado que é especializado nesse tipo de coisa. Ignorando os avisos de Gordon, Tomoya caminhou confiantemente até Uta. Um raio crepitou nas pontas dos seus dedos levantados, e um pergaminho antigo com notas peculiares gravadas apareceu do nada na palma da sua mão. Dado o nível de desenvolvimento de suas habilidades de Goro no Mi, recuperar objetos à distância não era uma tarefa difícil. O acordo é o seguinte. Como uma das condições para se juntar à nossa tripulação, Uta, libere todos os seus pensamentos e cante a partitura neste pergaminho com todo o seu poder. A pequena Uta levantou a cabeça e olhou para o pergaminho que emanava energia maligna, com medo e culpa brilhando em seus olhos. Um ano atrás foi por ter destrancado a chave naquele pergaminho que ela libertou o rei demônio e destruiu o reino que amava. Ela também fez com que Shanks e os outros fossem rotulados como criminosos brutais e recebessem grandes recompensas. Não se preocupe, afinal é apenas um rei demônio. Tomoya colocou uma mão reconfortante no ombro de Uta. Uta olhou fixamente para seu perfil inexplicavelmente charmoso, hesitando por alguns segundos antes de finalmente decidir confiar nele. Tudo bem. Seja lá o que acontecer de terrível, eu não sou responsável. Pegando o antigo pergaminho, ela respirou fundo e começou a cantar seu conteúdo em voz alta. Com a ativação da Uta no Mi, o ambiente mudou drasticamente mais uma vez. Sob o céu escuro e opressivo, uma névoa negra e espessa jorrava de uma caverna distante. Notas musicais escuras como breu preencheram todo o céu, e de dentro da névoa densa, dois braços enormes, formados por teclas de piano, estenderam-se repentinamente. No momento em que tocaram o solo, um pequeno terremoto sacudiu toda a ilha. Em seguida, asas negras, um rosto grotesco e presas afiadas surgiram um após o outro. O corpo colossal, comparável a uma montanha, bloqueava o céu e exalava uma aura de pura maldade. Mesmo olhando para cima, era difícil absorver toda a sua enorme forma. Este era o antigo rei demônio. Rugido. O rei demônio, que havia sentido o ar do mundo exterior novamente, estava em êxtase. Sua cabeça grotesca virou-se ligeiramente e seu olhar pousou em Uta, que tremia de medo. Embora ela não pudesse ver seus olhos, a maneira como seus longos braços balançavam deixava suas intenções bem claras. Foi grato a Uta. Ao mesmo tempo, sentia pena dos humanos lamentavelmente pequenos, que se tornariam sua primeira presa ao acordar. Acabou, estamos todos acabados. A cena infernal reapareceu, e Gordon caiu no chão, com os olhos nublados de desespero. Em contraste, as pessoas do restaurante do mar pareciam bastante animadas. Ah, ele tem pena de mim? Que arrogância tola. Os músculos de Escanor incharam, e uma aura de calor escaldante irrompeu dele. Sua feiura superou minhas expectativas, miau. Bom. No momento em que Escanor, segurando seu machado de batalha dourado, se preparava para dar a esse monstro arrogante uma amostra de sua inexistente misericórdia, brilhantes luzes do arco-íris iluminaram o céu. A linhagem da deusa Aqua foi ativada com sucesso, e ela, com o punho divino em chamas, atacou o rei demônio de forma imprudente. Da perspectiva de Tomoya e dos outros, eles podiam ver a deusa tola correndo enquanto soltava uma risada perturbada e estranha. Uahaha! Incrível, incrível! Pensar que eu encontraria uma espécie tão ultra-rara neste mundo. Ei, você quer dançar também, senhor rei demônio sujo? Não? Então volte para o inferno e arrependa-se dos seus pecados com o punho de Deus. Aqua ficou em êxtase e entrou correndo. O antigo rei demônio notou o humano tolo e riu ironicamente. Apenas uma pequena chama que poderia ser apagada com um sopro, e ela pensou que poderia mandá-la de volta para o inferno? Havia algo errado com seu cérebro? Hahaha. Vamos sim, ataque meu corpo sem se conter. Ele não se esquivou, nem mesmo abriu seus braços bizarros, querendo ver o rosto da humana distorcido em horror e desespero quando seu ataque fosse inútil. Com essa expectativa, o punho de Deus, que detinha o poder de milhões de seguidores, tocou levemente o dedo do pé. E então, o céu clareou. O ambiente voltou ao normal.
A névoa negra e espessa, as notas escuras, o antigo rei demônio e a aura maligna desapareceram completamente. Era como se nada tivesse acontecido, ou talvez tudo tivesse acontecido. Gordon, que estava escrevendo seu testamento com uma pena. Não, alguém, por favor, me diga o que aconteceu naquele segundo quando olhei para baixo? Não apenas ele, até mesmo aqueles familiarizados com as palhaçadas de Aqua, como Miau e os outros, ficaram perplexos. Estranho, Aqua não voou dessa vez. Espera aí, estou enganado? O punho de Deus sempre foi tão poderoso? Hahaha, como esperado da Aqua, que sempre consegue chocar as pessoas, não importa o que ela faça. Pequena Aqua, magia e Abacune. Mas ninguém foi tão profundamente afetado quanto Uta, que havia invocado o antigo rei demônio. Sentada no chão, em choque, ela tinha certeza de que o monstro de agora não era uma ilusão, nem era fraco. Se quisesse, poderia facilmente ter destruído toda a elegia. Não sobraria nem um grão de poeira. E ainda assim, um rei demônio tão aterrorizante foi derrubado com um só soco por essa suposta deusa. De um só golpe. Ela realmente era uma divindade. As costas travessas de Aqua de repente se tornaram grandes e altas aos olhos de Uta, comparáveis às de Shanks. Tomoya, observando o grupo atordoado e Aqua girando orgulhosamente no lugar, sorriu sem dizer uma palavra. Não importava o quão estúpida ou pouco confiável ela fosse, ela ainda era uma deusa genuína. O poder purificador do punho de Deus. Você acha que ela estava brincando? Nesta rodada, tudo o que pôde ser dito foi que antigo rei demônio, você realmente não morreu em vão. Capítulo 248. No mar perto de Elegia, uma névoa espessa girava, e um colosso imponente estava no oceano, avançando lentamente sem um destino claro. Embora lento em comparação, cada passo que essa criatura dava percorria uma distância imensa, com suas pernas cilíndricas pisando no mar, criando ondas gigantescas. Sim, este era o super-elefante que viveu por mais de 1000 anos, o companheiro de Joy Boy, Zunesha, de 35.000 metros de altura. Como Elegia já estava em ruínas, depois que Uta embarcou no navio, Tomoya e os outros não demoraram e imediatamente zarparam. Ao perguntar educadamente aos piratas do Novo Mundo que encontraram, combinado com o aqui de observação de longo alcance de Tomoya, eles localizaram Zunesha apenas 1 hora depois de zarpar. Surfando nas ondas crescentes, o sonho sem fim chegou com sucesso ao pé de Zunesha. Diante da fera imponente, o navio, embora bem grande, era tão pequeno quanto uma formiga, sem mencionar Tomoya e os outros que estavam no convés. Então, está Zunesha? É realmente ridiculamente enorme. Aqua olhou para o pilar infinito e alto à sua frente. Mesmo alguém tão viajada quanto ela não conseguiu esconder o choque em seus olhos azul celeste. Comparado a isso, Labon seria como um peixinho, né? Maravilhou-se Miau. Até mesmo King, do mundo de One Punch Man, onde os monstros vagavam livremente, ficou surpreso com o tamanho de Zunesha. Que monstro aterrorizante! Bastava uma leve pisada para destruir uma pequena ilha. As pupilas de Escanor, escondidas sob os óculos, tremiam. Já estava anoitecendo e com o pôr do sol, ele havia perdido sua força diurna e sua personalidade arrogante. Em contraste, Kana, um dragão antigo, não demonstrou muita surpresa. Agora, ela só estava pensando se conseguiria engolir o elefante inteiro. Sua conclusão, naturalmente, foi que era impossível. Ela ainda era apenas um bebê. O que há de tão especial? Tem uma nação inteira e poderosa nas costas dele. Uta saiu da cabana, segurando um esfregão, olhando calmamente para Zunesha. Sob as ordens de Aqua, ela tinha acabado de limpar os banheiros e o chão do restaurante do navio. Não se sabia se Aqua estava simplesmente se esquivando de seus deveres e dando ordens a uma criança sem nenhum sentimento de culpa, ou se ela queria que Uta se integrasse à equipe rapidamente após suas trágicas experiências, ou talvez ambos. Talvez a deusa idiota estivesse até mesmo presunçosa sobre sua estratégia de jogo duplo? Considerando a personalidade confusa de Aqua, Tomoya não conseguia decidir, então ele apenas deixou Uta continuar. Uta, parece que você conhece Zunesha? Perguntou Tomoya. Viemos aqui uma vez quando eu estava com Shanks no Novo Mundo. Ao mencionar Shanks e aquela aventura, a expressão de Uta ficou um pouco sombria. Após a execução pública de Roger, Shanks começou a reunir sua tripulação para atravessar a Grand Line. Dado seu nível de força, eles chegaram ao Novo Mundo bem cedo, o que tornou muito possível que encontrassem Zunesha. Mais importante, os piratas do Roger lutaram contra os piratas do Barba Branca inúmeras vezes, tanto como inimigos quanto como amigos. O Duque Noarashi e Nekomamushi, líderes do Ducado Mokomo, passaram um tempo com os piratas do Barba Branca e, portanto, tinham alguns laços com Shanks. Compreendendo isso, Tomoya assentiu levemente. Entendo. Embora Uta ainda fosse jovem, sua experiência marítima superou em muito a de Luffy, Ace, Nami, Zoro e Sabó. Está ficando tarde, Miau, vamos direto para cima. Ok, Miau. De pé sobre a figura de proa do navio, Miau pegou o dispositivo de controle do navio e apertou o botão vermelho para o modo de voo. Zumbido. No segundo seguinte, as velas do sonho sem fim se retraíram. O mastro estendeu as asas laterais e o sistema de propulsão na parte inferior começou a operar. Com um leve solavanco, o enorme navio ascendeu lentamente. Movida por energia eletromagnética, a sonho sem fim elevou-se ao céu nas pernas gigantes de Zunesha. Que tipo de navio é esse? Imersa em suas boas lembranças, Uta se assustou e instintivamente agarrou-se ao corrimão com medo de cair. Vendo as expressões indiferentes de Tomoya e dos outros no convés, e sentindo-se firme sob seus pés, ela hesitantemente o soltou. Como mencionado anteriormente, a visão de mundo de Uta foi moldada pelas aventuras que ela vivenciou com os piratas do Ruivo. Ela realmente não conseguia compreender como aquele navio abaixo dela conseguia realizar um feito tão exagerado quanto voar. Nem mesmo os navios de guerra mais avançados da marinha tinham essa capacidade.
Incrível, né? Este é o navio dos sonhos construído por mim e pelo maior construtor naval do mundo, Tom, miau, miau, admirando o olhar perplexo de Uta, gabou-se da tecnologia avançada dos sonhos sem fim. Como Tomoya aceitou o pedido da infeliz garota para embarcar, ele naturalmente a considerou uma companheira e não hesitaria em fazer nada. Naquele momento, o sonho sem fim, em ascensão constante, de repente tremeu e acelerou, rompendo o céu ainda mais rápido. Não me lembro de ter apertado o botão de aceleração, né? Miau franziu a testa, confuso. Aqua, que estava preguiçosamente deitada em uma espreguiçadeira, lambeu um molho de tomate dos dedos e olhou casualmente para a proa do navio. Por um breve momento, com seus olhos divinos que podiam ver através de qualquer coisa, ela viu um duende parado ali com as mãos na cintura e um olhar orgulhoso no rosto. Entretanto, apesar de ser uma deusa que desprezava fantasmas e espíritos, desta vez ela escolheu fingir que não viu e casualmente jogou a coxa de frango que estava segurando para o alto. Svi, o predador de topo, entrou em ação, agarrando a coxa no ar num piscar de olhos. Legal, Kana-chan. Aqua, sorrindo brilhantemente, fez um sinal de positivo para Kana. Agora que outra pessoa havia assumido as tarefas, ela voltou a ser preguiçosa, brincando com Kana. A boca de Uta se contraiu. Desviando o olhar de Aqua e Kana, ela olhou para o homem loiro e musculoso brincando com um equipamento de ginástica, o gato humanoide mexendo em um controle remoto, o homenzinho misturando bebidas no bar e finalmente para Tomoya, sentado com as pernas cruzadas, tomando chá. Porque ela parecia não se encaixar naquele grupo. Eles estavam realmente no mesmo nível de Shanks, conhecidos como os dois imperadores da nova era entre os Shichibukai. Desde que embarcou, além de receber ordens de Aqua, a outra coisa que ela fez foi ler os jornais que Tomoya tinha lido. Assim, ela obteve uma compreensão completa e esclarecedora dessa nova tripulação chamada Restaurante do Mar. Na verdade, conhecê-la pessoalmente não era bem o que ela esperava. A pequena e madura Uta de repente sentiu como se tivesse embarcado no navio pirata errado. Enquanto ela estava atordoada, o fluxo de ar caótico ao redor deles gradualmente se acalmou. Em apenas 1 ou 2 minutos, o sonho sem fim subiu vários milhares de metros, alcançando a vasta extensão de Zunesha. Sob o brilho do sol poente, eles podiam ver claramente uma cidade próspera aninhada na área densamente florestada. Este era o destino deles, a terra natal da tribo Min, o Ducado Mokomo. O sistema de propulsão expeliu gás, fazendo voar poeira e pedras pelas planícies vazias. O sonho sem fim pousou firmemente, parando nos arredores da floresta. À frente deles havia um enorme portão de pedra feito de grandes tijolos. Comparado ao estado danificado causado por Jack na história original, o portão do Ducado de Mokomo agora parecia majestoso e grandioso. Assim que Tomoya e os outros desembarcaram, várias sombras surgiram das profundezas da floresta ao lado do portão. Havia um homem com cabeça de leão, um homem com chifres de touro, um homem com dentes de cachorro e um grande gorila preto. Todos eles usavam armaduras pesadas, com rifles longos presos às costas e outras armas, como espadas e chicotes, na cintura. Era óbvio que esses 4 eram membros do esquadrão de mosqueteiros do Ducado de Mokomo, responsáveis por guardar o portão e repelir qualquer intruso. Quem é você? Esta é a nação dos Mins, saia imediatamente. O homem com cabeça de leão na frente estava vestido como um mosqueteiro francês, roupas elegantes, pele de leão e 2 bigodes em forma de espiral. Suas presas estavam à mostra e seu olhar estava cheio de hostilidade. Quase instantaneamente Tomoya o reconheceu. Xixi Lian, assessor de confiança do Duque no Arashi. Vocês, pessoas dos reinos, são todos iguais, sempre dizendo aos outros para irem embora. Aqua ficou com as mãos na cintura como se fosse natural. Você deveria ser grata à grande deusa por vir a um lugar tão pobre em oxigênio. Clique. Xixi Lian desembainhou sua espada sem hesitar, sem demonstrar intenção de falar mais. Como líder rigoroso do esquadrão de mosqueteiros, Xixi Lian sempre dava o seu melhor, não importava a situação, e preferia eliminar qualquer ameaça em potencial sem questionar. Quando ele estava prestes a ordenar que seus subordinados subjugassem o grupo, Uta foi empurrado para a frente. Espere. Quem era? Chocada, Uta se virou apenas para ver Tomoya e os outros imitando a postura de Aqua, cabeças inclinadas, assobiando inocentemente. Droga, ela realmente embarcou no navio errado. Uta sentiu vontade de chorar, mas não tinha lágrimas. Não havia outra escolha. Afinal, ela era a única que já tinha estado em Zou antes. Ei, cabeça de leão de bigodes cacheados, você não se lembra de mim? Uta disse, recuperando a compostura, e olhou para Xixi Lian. Você é? Siciliano não baixou a guarda só porque ela era uma garota. Em vez disso, agarrou a espada com ainda mais força. Eu sou Uta. Após uma pausa, Uta acrescentou, sim, a filha de Shanks. Ao ouvir isso, Xixi Lian a examinou cuidadosamente. O cabelo ruivo e branco característico fez lembrar da garotinha que sempre fingia ser adulta. Por fim, aquela garotinha e a jovem moça à sua frente se sobrepuseram em sua mente. Ah, é a Uta. Não acredito que você cresceu tanto em poucos anos. Eu até te peguei no colo quando você era pequena. Após confirmar sua identidade, Xixi Lian imediatamente mudou para o modo tio. Ele embainhou lentamente sua espada, sinalizando para seus companheiros baixarem a guarda, e perguntou, por que vocês não estão com os piratas do Ruivo? Por algum motivo, estou separada deles agora. Uta não estava disposta a dar mais detalhes. Vendo o conflito nos olhos dela, Xixi Lian, com tato, evitou perguntar mais e, em vez disso, voltou seu olhar para Tomoya e os outros. Essas pessoas também fazem parte da sua equipe? Elas não me parecem familiares. Finalmente, Tomoya decidiu não ficar mais em silêncio. É nosso primeiro encontro, guerreiros de Zou. Eu sou Tomoya. Tomoya? O nome familiar fez Xixi Lian franzir a testa. Depois de alguns segundos pensando, ele finalmente se lembrou de onde tinha ouvido aquilo, e sua expressão mudou drasticamente. Seus nervos imediatamente ficaram à flor da pele. Você é Tomoya, o trovão maligno entre os Shichibukai?
Zou, assim como Wano, era um reino fechado. Seus moradores raramente recebiam notícias do mundo exterior, mas como membro essencial do esquadrão de mosqueteiros, Xixi Lian certamente não estava entre os isolados. Não precisa ficar nervoso. Não queremos fazer mal a ninguém. Vendo a respiração desordenada e em pânico de Xixi Lian, Tomoya suspirou impotente. De fato, quanto maior a reputação de alguém, mais temido ele se tornava, até mesmo Zou tinha ouvido falar de sua notoriedade. Vendo Xixi Lian ainda tenso, Tomoya acenou com a mão em sinal de desdém. Tenho alguns negócios para discutir com seus líderes. Mostrem o caminho. Se não fosse pelo fato de que este reino jurou segredo para proteger seus aliados e por respeito ao Barba Branca, ele não teria se incomodado com toda essa conversa e teria se apresentado a Zou como Deus do Trovão. Eu entendo. Por aqui, por favor. No final, Xixi Lian se absteve de fazer qualquer coisa tola. Se alguém como Tomoya realmente pretendesse invadir Zou, não seria capaz de detê-lo com apenas alguns homens. Além disso, Uta estava garantindo isso a eles. A melhor ação agora era levá-los ao Duque no Arashi e deixá-lo supervisionar pessoalmente a situação. Os 3 mosqueteiros restantes, apesar de não entenderem a cautela de Xixi Lian, escolheram confiar em seu severo capitão. Assim, Tomoya e sua tripulação entraram pelos portões do Ducado de Mokomo, caminhando pela cidade repleta de vários homens Feramin. Com o esquadrão de mosqueteiros liderando-os, eles encontraram pouca resistência ao longo do caminho. Em vez disso, receberam olhares curiosos dos moradores da cidade. Já fazia muito tempo que o povo de Zou não via piratas humanos. Na metade da jornada, o som de um jetpack ecoou em uma rua próxima. Xixi Lian, por que você está trazendo humanos para cá? Não é a Uta, a garota fazendo beicinho ali? Olhando para cima, eles viram um pequeno ratinho com óculos pairando no ar, usando um jetpack movido a vapor com medidores de pressão. Ao reconhecer o recém-chegado, um brilho fugaz de surpresa surgiu nos olhos de Tomoya. Lindbergh, em que invenção inútil você está trabalhando agora? Você não explodiu a casa de outro morador, explodiu? Xixi Lian fez uma pausa e gritou o nome do recém-chegado. De fato, o recém-chegado era ninguém menos que Lindbergh, que mais tarde se tornaria o comandante sul do exército revolucionário. Do que você está falando? Minha invenção com certeza brilhará no futuro, e pode até ajudar a libertar os oprimidos, disse Lindbergh, resoluto. Espere só eu terminar esta invenção. Aí eu zarpo para encontrar o palco perfeito. Vai explodir, Miau, Miau comentou de repente. A testa do inventor imediatamente franziu ao ouvir as palavras de Miau. Estranho, você é de Zou? Por que não te vi antes? Perguntou Lindbergh, confuso. A aparência, o andar e a capacidade de fala de Miau eram estranhamente semelhantes aos da tribo Min. Além disso, o que você quer dizer com vai explodir? Seu jetpack, Miau. De jeito nenhum. Esta é a minha invenção da qual mais me orgulho. Estrondo. Antes que ele pudesse terminar a frase, uma forte explosão ecoou pela rua. Lindbergh foi levado pelo vento, traçando um arco gracioso no céu antes de colidir com a casa de alguém, demolindo-a. O indivíduo sortudo não era o único. Outro era uma certa deusa azarada que estava parada, mas de alguma forma ficou coberta de resíduos de pólvora. Suspirar, Xixi Lian, um colega Min, sentiu-se profundamente envergonhado e desajeitadamente cobriu o rosto com a mão. Capítulo 249. Desculpe, mas acho que você veio ao lugar errado. Não há nenhum poneglyphoneglyphoneg vermelho aqui em Zou. Na residência um tanto humilde do Duque e no Arashi e Nekomamushi, os governantes do Ducado de Mokomo, dia e noite, respectivamente, estavam ligeiramente afastados um do outro, evitando contato visual. Desde a morte de Kozuki Oden, os dois que antes se consideravam irmãos começaram a se afastar. A única razão pela qual ambos estavam ali agora era que era a hora da troca de turno, combinado com o nível de perigo extremamente alto representado pelo grupo de Tomoya. Há poucos momentos, Tomoya foi direto sobre suas intenções. Naturalmente, Inuarashi e Nekomamushi negaram terminantemente. O poneglyphoneglyphoneg vermelho era um tesouro do clã Kozuki ao qual serviam. Como eles poderiam expô-lo tão facilmente a estranhos de origem desconhecida? Continue fingindo, vá em frente e continue fingindo. Tomoya não queria desperdiçar mais palavras com esse assunto e disse calmamente. Se não me engano, essa coisa está dentro da árvore da baleia, certo? Com essas palavras, Inuarashi e Nekomamushi, que estavam tentando continuar desviando, de repente se levantaram, suas pupilas contraídas cheias de choque intenso. Este era o maior segredo de Zou, um segredo que nem mesmo a maioria dos moradores do Ducado de Mokomo conhecia. Como esse jovem, cuja reputação havia disparado recentemente através dos mares, descobriu isso? Como exatamente você sabe disso? A expressão de Nekomamushi ficou séria. O cachimbo entre suas grandes mandíbulas expelia uma nuvem de fumaça, carregada de uma hostilidade inexplicável. Embora Inuarashi permanecesse em silêncio, sua mão já havia se movido para a espada em sua cintura, pronto para lutar a qualquer momento. Os guerreiros Min que estavam atrás dos dois duques perceberam a sutil mudança de comportamento de seus líderes e imediatamente ficaram tensos, agarrando suas armas. A atmosfera antes amigável instantaneamente ficou tensa, como se espadas estivessem prestes a ser desembainhadas. Você provavelmente não conhece muito bem a minha habilidade com Akuma no Mi. Vamos colocar desta forma. Até aquele brinquedo de gato escondido debaixo da sua cabeceira está dentro da minha percepção, disse Tomoya com um sorriso. Essa afirmação foi um blefe. A capacidade de detecção da Goru-Goru no Mi era realmente incrível, mas localizar um poneglyphoneglyphoneg escondido em uma área isolada em uma ilha tão vasta não era fácil. Pelo menos, não seria tão rápido. Essa informação veio naturalmente do seu conhecimento da história original. Em circunstâncias normais, Inuarashi poderia ter zombado de seu antigo camarada por tais hábitos infantis.
Mas agora, com toda a atenção voltada para Tomoya, tudo o que ele sentia era uma profunda cautela. Não havia dúvidas, o jovem diante deles era uma figura incrivelmente problemática. Após uma leve tosse, Tomoya continuou, sabendo que sem algo para provar suas intenções, esses guerreiros leais resistiriam teimosamente. Para ser honesto, já temos cópias de 2 ponêglifos. Um foi tirado abertamente da Big Mom, enquanto o outro foi entregue voluntariamente pelo Barba Branca. A primeira parte era deixar clara sua força, enquanto a última indiretamente sugeria sua conexão com os piratas do Barba Branca. Afinal, Inuarashi e Nekomamushi eram membros da tripulação do Barba Branca. Mencionar Barba Branca deveria deixar claro o que eles precisavam fazer. Se isso ainda não funcionar, os olhos de Tomoya brilharam. Então não havia mais nada a dizer. Ele simplesmente espancaria esses 2 teimosos leais ao clã Kozuki antes de ter uma discussão razoável. O que você disse? A menção de Barba Branca deixou Inuarashi e Nekomamushi atordoados e em silêncio. Eles sabiam muito bem que tipo de homem era Barba Branca. Além disso, rumores se espalharam recentemente sobre um conflito envolvendo o restaurante do mar, os piratas do Barba Branca e os piratas Bug. Embora a maioria dos rumores exagerasse e glorificasse a destreza do palhaço Bug. Como resultado, a fama de Bug no Novo Mundo atingiu níveis incríveis, quase ressoando através dos mares. Agora, parecia que a chamada Cúpula dos Três Reis poderia realmente ser verdade. Depois de um minuto inteiro digerindo essa informação, Inuarashi foi o primeiro a baixar a guarda e falar em voz baixa. Se até o Pops reconheceu você, então não temos nada a esconder. Venha, nós o levaremos para a câmara secreta da Árvore da Baleia. Nekomamushi fez o mesmo, apagando seu cachimbo. Eles não tinham motivos para duvidar da afirmação de Tomoya, pois ainda tinham uma maneira de contatar os piratas do Barba Branca. Mais importante, a força de Tomoya e sua tripulação era intimidadora demais. A notícia do restaurante mar causando estragos em Toto Land se espalhava como fogo em palha. Zou não podia se dar ao luxo de provocar tais inimigos. O movimento errado e toda a terra natal da tribo Min pode ser arrasada. Ei, vocês, gatinhos e cachorrinhos, são realmente muito decentes, brincou Aqua. Seu comportamento direto fez com que as expressões de Inuarashi e Nekomamushi parecessem um tanto desconfortáveis. A última vez que eles foram chamados de pequenos gatos e cachorrinhos foi quando embarcaram pela primeira vez no navio de Barba Branca ao lado de Oden muitos anos atrás. Ah, certo, esse carinha também é um urso como nós? Esse corpo pequeno não parece muito capaz. Você tem treinado direito, hahaha. Os olhos afiados de Nekomamushi reviraram-se alegremente enquanto ele olhava para o miau de 2 pernas, mudando silenciosamente de assunto. Miau. Malditos sejam vocês e seus ursos. A família inteira de vocês é formada por ursos. Ousar dizer que sou incapaz, se não fosse pelo fato de sermos ambos felinos, eu te arranharia em pedaços agora mesmo. Ele se sentiu extremamente ofendido. Depois de finalmente não ser mais confundido com um gato de estimação, agora ele tinha que lidar com essa bobagem da tribo Min. Mas, Nekomamushi, você ganhou bastante peso em comparação a alguns anos atrás, disse Uta. E você está ficando mais bonita a cada dia, Uta. Você será uma verdadeira beldade em breve, respondeu Nekomamushi com um sorriso radiante. Ao contrário de sua cautela inicial sobre se Tomoya era amigo ou inimigo, ele pareceu relaxado após tomar sua decisão, mostrando sua natureza alegre. Com essa brincadeira despreocupada, Inuarashi empurrou a porta de madeira. Eles tinham acabado de sair da residência do Duque quando um Lindbergh negro como breu e coberto de fuligem apareceu de repente. Ignorando suas roupas esfarrapadas e cheias de explosões, ele foi direto até Miau, com o rosto cheio de excitação. Caro convidado dos mares exteriores, embora possa ser um pouco abrupto, você poderia explicar como sabia que o jetpack explodiria? A sede de um inventor por conhecimento teórico era inimaginável, e em Miau, um suposto Min dos mares exteriores, ele viu o amanhecer do sucesso. Ei, Lindbergh, cuidado com seu comportamento. Nekomamushi franziu a testa levemente. Esse cara definitivamente era um encrenqueiro quando se tratava de Zou. Se alguma invenção estranha prejudicasse a tripulação de Tomoya, seria difícil de explicar. Ele mal sabia que Lindbergh já havia causado algum dano emocional a Aqua. É simples, seu equipamento é muito rudimentar, miau, miau, um colega inventor, respondeu generosamente a pergunta de Lindbergh. Desde que adquiriu conhecimento científico fundamental de Vegapunk, a compreensão de miau se expandiu muito, a ponto de não ser exagero chamá-lo de um dos maiores cientistas do mundo. Muito rudimentar? Mas está é a minha invenção da qual mais me orgulho. Pensando por um momento, Lindbergh acrescentou resolutamente, ele permite que pessoas comuns voem pelo céu. Aqua não conseguiu conter o riso. Se o sonho sem fim, que incorporava várias tecnologias avançadas, fosse um rei demônio, então a invenção de Lindbergh não poderia nem ser considerada um comandante do exército do rei demônio. Era mais como um slime de baixo nível. Ambicioso, mas ainda deficiente, comentou Escanor. Os outros tinham atitudes semelhantes. Afinal, eles já pilotavam mechas, então um simples jetpack não era tão impressionante assim. A propósito, eu também fiquei intrigado. Senhor Tomoya, parecia que seu navio veio do céu. De pé atrás de Inuarashi, Xixilian lembrou-se de quando o sonho sem fim desceu do alto. Na época, ele estava muito focado em verificar suas identidades para notar esse detalhe imediatamente. O quê? Um navio que pode voar no céu. Tem certeza de que não era algum tipo de dirigível? A curiosidade de Lindbergh foi imediatamente despertada, e ele se virou ansiosamente para Tomoya. Por favor, deixe-me observá-la. Não há mais nada a fazer agora, então é melhor eu te levar lá. Miau, miau generosamente acenou com a pata. Para ele, ter suas invenções admiradas era motivo de orgulho. Eu também vou voltar para o navio, disse King indiferentemente com os braços cruzados. Ele era mais do tipo caseiro que não gostava de andar por aí e não tinha nenhum interesse especial no poneglyph vermelho. Ele prefere voltar e continuar suando para ficar mais forte.
Talvez nem mesmo King tivesse percebido que já fazia tempo que não lançava seu jogo de luta e romance. Eu também vou, eu também vou. Aqua levantou a mão. O motivo dela era ainda mais simples. Ela só queria se deitar novamente. Escanor e Uta, no entanto, permaneceram em silêncio, o primeiro querendo aprender mais sobre o mundo pirata, e o último sentindo uma necessidade intensa de explorar coisas novas depois de zarpar pela primeira vez em um ano. Quanto a Kana, devido à sua fofura, ela estava sendo abraçada e aconchegada por um grupo de mulheres Min, parecendo bastante derrotada. Sob os olhares relutantes das moças Min, Tomoya levou Kana de volta. Com Inuarashi e Nekomamushi, Escanor e Uta liderando o caminho, eles seguiram em direção ao centro da árvore da baleia. Passando por caminhos na floresta cheios de animais de grande porte, eles rapidamente chegaram ao pé da árvore da baleia. Ao entrarem pela porta escondida no porta-malas, eles encontraram um interior escuro e ligeiramente úmido. Um leve brilho vermelho envolvia a área, e na parte mais profunda havia uma pedra em forma de cubo. Seu exterior pesado e sólido, formato elegante e delicado, e as gravações complexas de caracteres especiais. Embora a família Kozuki tenha produzido um senhor tolo, altamente controverso como Oden, não se pode negar que eles tinham habilidades reais na criação desses monumentos de pedra. Olhando para o Poneglyphoneglyphoneg vermelho, Inuarashi e Nekomamushi ficaram tomados por uma profunda emoção. Depois de apresentar a história por trás da pedra para Escanor e Uta, Tomoya pegou uma câmera que havia preparado e tirou fotos de todas as inscrições. Com isso, ele agora possuía 3 dos Road Poneglyphos. Ele estava a apenas um passo de encontrar Logtail. Seja qual for o grande tesouro que ele tenha se tornado, certamente era algo a ser aguardado com expectativa. A ideia de descobrir em breve o segredo supremo que abrangia toda a história de One Piece encheu Tomoya de uma excitação inegável. Depois de completar condições tão extenuantes, não havia dúvidas de que ele poderia obter o título de Rei Pirata. Embora o título em si não o interessasse tanto, as pessoas convocadas e as recompensas obtidas não tinham como decepcionar, certo? Essa foi a parte mais emocionante. Senhor Tomoya, seu próximo alvo deve ser Kaido das Feras, certo? Disse Inuarashi, notando Tomoya perdido em pensamentos com uma expressão solene. As lembranças da fervura na panela ainda estavam vívidas em sua mente. Como membro dos 9 bainhas vermelhas que outrora seguiram Oden para lutar contra Kaido, a sombra deixada por Kaido ainda pairava sobre ele. Inuarashi, Nekomamushi e o resto dos bainhas sempre esperaram pelo homem profetizado que os lideraria para derrubar o tirano Orochi e expulsar Kaido de Wano. Embora ainda faltassem 12 anos para o tempo profetizado, por algum motivo, em Tomoya, Inuarashi viu um vislumbre de esperança. Se você realmente tem essa intenção, espero que possa nos levar junto. Nekomamushi exalou uma densa fumaça e disse seriamente. Ele tinha a mesma intuição de Inuarashi. Parecia inevitável que uma grande batalha entre o restaurante do mar e os piratas das feras seria o mais perto que eles chegariam de reconquistar Wano. Se tudo corresse bem, eles poderiam até realizar o desejo de uma vida inteira antes de Momonosuke. Você não está preocupado que eu me torne o próximo Kaido? Perguntou Tomoya, olhando para os dois, que estavam cheios de espírito de luta. Não duvidaremos de um homem em quem Pops confia. Inuarashi e Nekomamushi responderam firmemente. Você realmente é direto. Tomoya sorriu e balançou a cabeça. Considerando que a força dos 9 bainhas vermelhas era respeitável, ele disse calmamente, deixe um jeito de entrar em contato com você. Quando eu precisar de você, não hesitarei. Assim que ele terminou de falar, os olhos relaxados de Tomoya se arregalaram bruscamente, como se ele tivesse visto algo inacreditável, e sua respiração acelerou. Aquela presença familiar, ele não esperava que aquele cara aparecesse aqui também. Muito apreciado. Inuarashi e Nekomamushi fizeram uma reverência formal. Suas habilidades de percepção e aqui de observação eram muito inferiores às de Tomoya, e eles não haviam percebido nada fora do comum. Svi. Naquele momento, Zunesha levantou sua enorme tromba, que cobria o céu, e jorrou sua grande chuva 2 vezes ao dia. A enchente levou embora a escuridão que pairava sobre a ilha Zou, trazendo água e comida em abundância. E também uma poderosa tripulação de piratas. Quando Tomoya e os outros retornaram à residência do Duque, o sol já havia se posto completamente no horizonte ocidental. O céu noturno estava pontilhado de estrelas, e uma lua cheia pairava sob o céu estrelado. Por algum motivo, Aqua e os outros 2 retornaram do sonho sem fim. Agora, eles estavam sentados em um campo aberto, bebendo um bom vinho e conversando com um grupo de piratas de aparência rude. Ao ver Tomoya se aproximando, o capitão pirata no centro do grupo guardou o sorriso e se levantou com uma mão no joelho. Uma capa preta esvoaçava na brisa do mar, e o luar brilhante iluminava seus vibrantes cabelos ruivos. Faz tempo que não nos vemos, Tomoya. E, Uta, de fato, um encontro bastante inesperado, Shanks, respondeu Tomoya com um sorriso. Sim, a presença familiar que ele sentiu antes pertencia a ninguém menos que o novo imperador do Novo Mundo, Shanks, o ruivo. Shanks. Uta, ao lado de Tomoya, parecia assustada com o olhar evasivo. Ela nunca imaginou que encontraria o pai, que tanto desejava apenas um dia após zarpar. Claramente, ela não estava mentalmente preparada para isso. Embora eu também esteja surpreso, antes de relembrarmos os velhos tempos, Tomoya. Não havia nenhum sinal de alegria no rosto intimidador de Shanks, enquanto arcos elétricos vermelho escuros começaram a surgir ao seu redor. Enquanto ele caminhava em direção a Tomoya, sua mão direita repousava levemente no punho de seu sabre, Griffon, e seus olhos ficaram cada vez mais aguçados. Você pode me dizer o motivo pelo qual você tirou Uta de elegia? Para ajudar uma criança que percebeu seus erros a se desculpar com seu pai. De pé no meio da turbulenta e profunda tempestade do Aki do Conquistador, Tomoya silenciosamente agarrou o Sandai Kitetsu e o Yubashiri.
Zap, o Haki do seu próprio conquistador irrompeu em resposta ao desafio de Shanks, abrindo caminho através da tempestade de Haki deste último. Relâmpagos vermelhos colidiram no ar enquanto os dois Hakis do conquistador colidiam violentamente, provocando um vendaval violento. Isso não é algo com que você precise se preocupar. Com um pisão de sandália, Shanks sacou Griffon. Seu Haki incomparável explodiu, suprimindo completamente o domínio de Tomoya. Os guerreiros Min que estavam observando ao redor imediatamente desabaram sob seu poder, e as árvores ao redor até começaram a rachar. Embora o Haki de Shanks ainda não estivesse no nível que estaria dali a 12 anos, a pressão avassaladora ainda era assustadora. Uta agora é membro da minha equipe, então esse é o meu negócio. Tomoya respondeu com raios negros gradualmente substituindo os arcos vermelhos. Com essas palavras, a tristeza no rosto de Shanks se intensificou e, sem dizer mais nada, ele balançou com força o equilibrado grifo. A eletricidade crepitou quando Tomoya respondeu com suas lâminas gêmeas, respondendo à poderosa intenção de batalha. Estrondo. No instante em que as 3 lâminas se chocaram à distância, um trovão explodiu, vendavais rugiram e o chão se despedaçou. Acima deles, as nuvens se separaram como uma avalanche, formando uma fenda suspensa sob o céu estrelado. O céu se partiu. Naquele momento restava apenas um dia até a campanha de extermínio dos nobres mundiais. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 250. Que choque poderoso do Haki do Conquistador. Pensar que ele consegue igualar a presença daquele ruivo desse jeito. Então esse é Tomoya, o trovão maligno. Os 2 poderosos Hakis do Conquistador se chocaram na ponta de suas espadas, formando 2 domínios interligados e poderosos. Mais próximos do centro, Inuarashi e Nekomamushi foram os que mais sentiram. Observando Tomoya e Shanks no centro do choque de vontades, ficaram profundamente chocados. Os violentos relâmpagos vermelhos e pretos obscureceram a visão deles e por um momento, eles pareceram ver Roger e Barba Branca de anos passados. Não havia dúvidas, esses 2 eram os mais fortes da nova era. Além dos 2 duques, os outros guerreiros Min, incluindo Sicilian, já haviam perdido a consciência há muito tempo e caído no chão. O impacto do Haki ecoou por toda a ilha de Zou. Os moradores nem sabiam o que tinha acontecido antes de serem nocauteados na hora. Até Zunesha lá embaixo levantou sua tromba e soltou um ronco baixo e estranho. Embora eu já tivesse ouvido falar das conquistas incríveis desse cara, nunca imaginei que em apenas alguns meses seu Haki pudesse crescer tanto. Ben Beckman, mordendo um charuto, observou Tomoya brigando com Shanks com uma expressão séria. Ele conhecia muito bem a força do seu capitão. Quando Shanks liberou seu Haki, nem mesmo piratas com recompensas superiores a 100 milhões conseguiram se manter firmes. E agora, o jovem dono do restaurante da Vila Fuchsia havia chegado a um nível em que podia lidar com isso. Hahaha. Eu disse que esse cara não era comum. Se ele não tivesse esse tipo de força, como ele poderia ter derrubado um monstro como a Big Mom? Vai, Tomoya. Derrube Shanks. Lucky Rose, Yasop e os membros principais dos Piratas do Ruivo assistiram à cena com pura diversão. Eles riram e alguns até torceram por Tomoya. Não importava o quão inesperada a aparição repentina de Uta fosse e como isso atrapalhasse seus planos originais. Eles acreditavam firmemente que não havia como os 2 se tornarem realmente inimigos. Conhecendo o comportamento de Shanks, eles tinham certeza de que aquela era apenas uma maneira de se cumprimentarem depois de tanto tempo. Ei, Shanks. Anda logo e manda aquele idiota do Tomoya pelos ares. Esse foi um daqueles momentos em que o lado travesso de Aqua apareceu. Ter a chance de assistir Tomoya ser espancado com a consciência tranquila. Não havia como ela deixar passar tal oportunidade. Que auras aterrorizantes. Aquele homem. É o Yonko, Shanks ruivo, de quem você falou? Escanor, agora em seu estado enfraquecido, não pôde deixar de suspirar. Ele caiu de joelhos no instante em que os Hakis se chocaram e só foi puxado de volta pelo poder divino de Aqua. Ele tem uma cicatriz no rosto igual à minha. King ficou de braços cruzados, expressão calma, mantendo a postura de um homem absolutamente forte. Ele era o segundo membro do grupo, depois de Aqua, mas nunca teve contato com Shanks. A lendária máquina imperador, verdadeiramente insondável, pensou Beckman ao notar o comportamento de King. Ei, Aqua, quer fazer uma aposta? Disse Lucky Rose, caminhando até lá com uma grande coxa de frango na boca. Acha que tenho medo de você? No reino divino me chamam de jogador invicto. Aqua aceitou o desafio com confiança. Em um instante, os piratas do Ruivo e a equipe do restaurante do mar se reuniram para fazer apostas em Tomoya e Shanks. A atmosfera harmoniosa fez com que o confronto dominador de Hakis entre os 2 parecesse quase estranho. Kobayashi Gambate. Somente Kana permaneceu resolutamente ao lado de Tomoya. Aquele com as emoções mais complicadas era, naturalmente, Uta, que ficou paralisado no lugar. Tomoya era tão forte. A cena diante dela abalou completamente sua compreensão. Seu pai, Shanks, sempre fora invencível aos olhos da garotinha. O choque de Hakis, capaz de rasgar o céu, continuou por mais de 1 minuto, até que um sorriso surgiu de repente no rosto anti-sério de Shanks. Numa demonstração de compreensão mútua, ambos decidiram parar e recolheram suas respectivas auras. O som de suas espadas retornando às bainhas ecoou simultaneamente, significando o fim dessa saudação única entre reis. Hahaha, isso foi impressionante, Tomoya. Shanks riu muito. Em termos de profundidade e proficiência em Haki, ainda há uma grande diferença entre nós. Tomoya sorriu em resposta. Embora houvesse um toque de humildade, era verdade que seu Haki do Conquistador não estava no nível de Shanks. Na verdade, se não fosse pelo uso oportunista de sua Goru Goru no Mi como auxílio, ele não teria conseguido realizar algo como dividir o céu, sem dominar o Haki do Conquistador avançado. No ritmo em que você está crescendo, me superar é só uma questão de tempo. Shanks suspirou exasperado. Eu devia ter ateado fogo no seu restaurante na Vila Fuchsia, como o Capitão Roger fez quando recrutou Hyleg.
Se você tivesse feito isso, Luffy seria o primeiro a pular e te repreender até você ficar coberto de maldições, brincou Tomoya. Afinal, o restaurante dele era a tábua de salvação daquele pequeno glutão. Haha, isso faz algum sentido. Mencionar Luffy trouxe um olhar de nostalgia ao rosto de Shanks. E junto com isso, a imagem de Uta, que sempre competiu com o pequeno Luffy. Desculpe, mas podemos conversar mais tarde? Perguntou Shanks. Percebendo a intenção nos olhos penetrantes de Shanks, Tomoya acenou com a mão. Vá em frente. O peso no coração de Uta precisava ser aliviado eventualmente. Independentemente da decisão que ela tomasse no final, isso era algo que precisava ser resolvido entre pai e filha. Obrigado. Shanks se virou lentamente e levantou o olhar para o inquieto Uta que estava ali perto. Não muito longe dali, a qual lamentava-se após perder 50.000 frutas e uma caixa de vinho fino. Completamente alheia à atmosfera estranha ao seu redor, ela correu até Tomoya, agarrou seu colarinho e o sacudiu violentamente. Ah, maldito seja, Tomoya. Por que você não disse nada primeiro? Você traiu as expectativas desta deusa e me fez perder para todos. Você ouviu nossa aposta e perdeu de propósito? É isso. Deve ser isso. Com sua capacidade de percepção, você conseguiria fazer isso facilmente. Eu definitivamente vou resolver isso com você. Você me deve dinheiro, você me deve vinho. Sua saliva voou por todo o rosto de Tomoya. A saliva voando de Aqua respingava no rosto de Tomoya. Se não fosse pelo efeito de purificação que a deusa idiota possui, que a impede de ter mau hálito, só com isso Tomoya ficaria louco. Foi somente quando Shanks se aproximou lentamente de Uta que Tomoya deu um leve tapinha em Aqua, que estava reclamando sem parar. Tudo bem, não é grande coisa. Eu te pago de volta, só fique quieto por enquanto. Tomoya-sama arigato do fundo do meu coração. O comportamento de Aqua mudou imediatamente, tornando-se tão obediente quanto uma criança da casa ao lado. Suspiro. Perspectiva, deusa idiota, mantenha a perspectiva. Quando Aqua se acalmou, o ambiente finalmente ficou silencioso. Os membros principais dos Piratas do Ruivo voltaram sua atenção para Uta com expressões variadas. Shanks, me desculpe. A culpa é toda minha. Eu matei todo mundo na cidade e fiz com que todos vocês carregassem o pesado fardo de serem rotulados de criminosos. Diante do olhar silencioso do pai, os nervos de Uta, que estavam tensos desde que descobriu a verdade, finalmente se romperam. Autoculpa, tristeza, arrependimento e tristeza irrompem. O peso esmagador de tudo aquilo drenava suas forças, deixando-a caída no chão, com o rosto enterrado nas mãos para evitar que as lágrimas rolassem. Essa menina de 10 anos não era nem de longe tão forte quanto parecia depois de se juntar a Tomoya e sua tripulação no mar. Toda a sua pretensão de força desmoronou no instante em que ela enfrentou Shanks. Eu sei, Uta. Desculpe por deixar você sozinho na ilha sem nem mesmo me despedir. Por favor, perdoe esse seu pai incompetente e terrível. O cabelo ruivo solto de Shanks cobria seus olhos, obscurecendo a expressão de seu rosto. Ele não mencionou tudo o que aconteceu um ano atrás, mas em vez disso, expressou gentilmente seu próprio pedido de desculpas. Inicialmente ele não queria que Uta, que aspirava a ser a maior cantora, soubesse que sua voz e curiosidade haviam causado tamanha catástrofe. Seria cruel demais para ela. Mas agora que Uta inevitavelmente descobriu a verdade, tudo que Shanks podia fazer como seu pai era confortá-la. Ele não tinha outra escolha. A mesma voz familiar e gentil de sua memória destruiu as últimas defesas emocionais de Uta. Uau! Shanks, pai. A garota começou a chorar, usando todas as suas forças para se jogar no peito largo de Shanks no último segundo antes das lágrimas caírem. Depois de embarcar no navio, Uta se esforçou para limpar, tentando processar o que lera nos jornais. Não foi porque seu frágil coração jovem pudesse suportar o impacto. Foi simplesmente porque não era o momento certo para desabar e chorar. Todo mundo sabia que os únicos lugares onde alguém podia chorar livremente eram no banheiro ou nos braços do pai. E para Uta, que cresceu no navio dos Piratas do Ruivo, foi a última opção. Dessa forma, ninguém veria seu lado embaraçoso. Shanks levantou a mão para dar um tapinha nas costas soluçantes de Uta, permitindo que ela enxugasse as lágrimas e o ranho em cima dele. A sensação de proximidade há muito perdida trouxe uma sensação de paz ao grande pirata que abalou o novo mundo. O luar caía sobre o pai e a filha, lançando um brilho sereno e tranquilo. À medida que seus soluços diminuíam gradualmente, as emoções de Uta finalmente se acalmaram. Suas mãos cerradas se afrouxaram e ela se afastou do abraço de Shanks, com lágrimas ainda no rosto. Shanks idiota, ela murmurou soando um pouco arrogante. A menina animada e travessa havia retornado. Uta-chan, senti tanto a sua falta. Incapazes de se conter por mais tempo, os membros principais dos Piratas do Ruivo correram para abraçá-la. Eu ainda estou de saia, seus idiotas. Uta de repente mostrou seus dentes afiados e os repreendeu. Mesmo assim, seu sorriso era radiante. Porque esses rostos familiares eram sua família mais importante. Com isso, o fardo emocional de Uta foi finalmente aliviado. Depois de alguma discussão, Shanks perguntou seriamente. Uta, Tomoya disse antes que você se juntou ao grupo deles? Com essas palavras, os relaxados membros dos Piratas do Ruivo ficaram todos atordoados. Isso mesmo, Uta agora era membro da equipe do Restaurante do Mar. Ela ainda poderia retornar e continuar sendo a cantora deles? Aqua e Miao pareciam preocupados. Embora tivessem passado apenas um dia com Uta, eles estavam muito felizes com ela, especialmente a deusa muda que havia aproveitado um dia inteiro de lazer. A expressão de Uta escureceu instantaneamente e ela abaixou a cabeça, cerrando os punhos e deixando seus longos cabelos ruivos e brancos soltos. Depois de alguma deliberação, e enquanto a brisa fresca do mar soprava da orla da floresta, a menina levantou os olhos resolutamente. Aqua disse uma vez que quando você se depara com algo que não gosta, simplesmente fuja. Fugir não é perder, é ganhar.
eu não gosto do Shanks, então não voltarei para você. Ela não só não estava preparada para enfrentar os piratas do Ruivo novamente, como também queria ficar no restaurante do mar. Nenhuma criança poderia permanecer sob a proteção do pai para sempre. Essa foi uma lição que ela aprendeu depois de viver sozinha no reino da música por um ano. Em outras palavras, mesmo que ela não tivesse descoberto a verdade, e mesmo que ela não tivesse conhecido Tomoya e Aqua, ela já havia decidido deixar os piratas do Ruivo. Entendo bem, não tem jeito. Parecia que Shanks já havia antecipado essa resposta. Sorrindo, ele coçou a cabeça e olhou para Tomoya, dizendo, esta é uma decisão de Uta, então Tomoya, estou confiando minha filha tola e problemática a você. Outros podem não ficar tranquilos, mas confiar Uta a Tomoya não causou nenhuma preocupação a Shanks. Em termos de reputação, influência e alto poder de combate, o restaurante do mar não era mais fraco que sua própria tripulação. E o mais importante, ele confiava profundamente em Tomoya. Droga! Quem você está chamando de tolo, problemático e burro? Uta retrucou ferozmente. Ah, e ela também tem um temperamento ruim, Shanks acrescentou despreocupadamente. Idiota, idiota, idiota. Uta gritou furiosamente. Que tipo de pai fala mal da filha na frente dos outros? Logo, sua explosão foi interrompida pelas palavras de Tomoya. Já que você tomou sua decisão, Uta, como capitã do restaurante do mar, eu a convido formalmente a se juntar a nós. Assim como ele havia analisado antes, a habilidade da Akuma no Mi de Uta seria incrivelmente útil para promover a religião Axis. O mundo virtual criado pela Uta no Mi forneceria um campo de treinamento ideal para ele e sua tripulação, onde eles poderiam controlar todos os aspectos do ambiente. Com isso, sua falta de habilidades de combate parecia menos significativa. Além disso, já havia pessoas comuns a bordo do navio. Olhando para o homem bonito sorrindo e estendendo a mão, o comportamento normalmente extravagante de Uta desapareceu enquanto suas bochechas ficavam vermelhas. E ela ficou ali hesitando. Vamos lá, o que você está esperando? Aqua usou sua habilidade de manipulação de água para empurrar Uta para frente, fazendo-a tropeçar desajeitadamente na mão de Tomoya. Suas mãos, uma grande e uma pequena, estavam entrelaçadas. Agora, para dar as boas-vindas ao nosso novo companheiro de tripulação e celebrar o reencontro com Shanks, vamos dar um grande banquete. Capítulo 251. Com vários metros de altura, a fogueira brilhava intensamente, iluminando a ilha de Zou coberta de neblina. Sob a luz do fogo, a equipe do restaurante do mar, os piratas do Ruivo e a tribo Min se reuniram para beber e festejar. Como a moeda Beli, universalmente aceita, não circulava na ilha isolada de Zou. Tomoya usou ouro e as joias que Aqua havia obtido da ilha Whole Cake como compensação pela carne, peixe e vinhos finos fornecidos pela tribo Min. Surpreendentemente, a deusa burra e gananciosa não protestou. Em vez disso, declarou generosamente que eles poderiam usar o quanto quisessem. Para ela, tesouros que não podiam ser usados em um banquete não tinham importância. Miau tocou música, e os piratas do Ruivo serviram como grupo de animação, enquanto o lindo canto de Uta ecoou por toda a festa, enchendo os corações de todos de alegria. No mundo dos piratas, é preciso dizer que ter um músico para criar o clima era realmente muito importante. Aqua estava no centro, agitando um leque dobrável em suas mãos. Suas habilidades únicas de dança e performance impressionaram os Mins, que nunca tinham visto nada parecido antes, e eles começaram a participar, canalizando seus poderes elétricos para contribuir com a atmosfera. King, Escanor e outros estavam sentados bebendo com os principais membros dos Piratas do Ruivo. A atmosfera entre os dois grupos era bastante harmoniosa, e eles trocavam casualmente histórias de suas aventuras no mar. Kana, com sua fofura, conquistou completamente os homens corpulentos dos Piratas do Ruivo. Alguns deles até começaram a repreender Tomoya por seu péssimo comportamento. Como ele pôde trazer uma criança tão pequena a bordo do navio? Falando em cuidar de crianças, eles tinham muito mais experiência nos Piratas do Ruivo. No final, esses caras sem vergonha começaram a incitar o vice-capitão Beckman a tentar convencer a pequena Kana a se juntar a eles. Kana, é claro, recusou com uma expressão séria e adulta, o que provocou uma onda de gemidos dos ansiosos Piratas do Ruivo. Sentados mais distantes das festividades principais, Tomoya, Shanks, Inuarashi e Nekomamushi sentaram-se juntos com copos de sake na frente deles. Seu objetivo, afinal, é chegar a Raftel. Ao saber que Tomoya estava coletando os ponêglifos vermelhos, Shanks suspirou profundamente. Isso significa que agora estamos em lados opostos. Percebendo que a nova era da qual Roger falava havia chegado cedo, Shanks também pretendia participar da competição por One Piece, e foi por isso que ele derrotou um dos Yonkou do Novo Mundo tão rapidamente. Esse era seu principal propósito ao vir para Zou. Dessa perspectiva, os Piratas do Ruivo e o Restaurante do Mar eram de fato rivais. Entretanto, o que Shanks não esperava era que o objetivo de Tomoya ao procurar Raftel não era se tornar o rei dos piratas. Foi simplesmente um passo no caminho para me tornar mais forte. Mesmo confiando no caráter de Shanks, Tomoya não revelaria um segredo tão grande, então ele simplesmente sorriu e respondeu. Desculpe, mas os primeiros a chegar em Raftel seremos nós. Agora mesmo, quem mais no mundo tinha 3 cópias de Poneglyph? Isso não é certo, disse Shanks confiantemente. Se a taxa de crescimento e o talento de Tomoya significavam que ele o ultrapassaria em breve, então tudo que Shanks precisava fazer era ficar ainda mais forte. Esse era seu carisma e mentalidade únicos como o rei dos mares. Ouvindo a conversa, Inuarashi e Nekomamushi trocaram olhares, sem saber como participar. O poderoso choque do Aki do Conquistador anteriormente já havia demonstrado completamente a força desses dois jovens. Talvez suas conquistas no futuro superem até mesmo as de Roger e Barba Branca. Nesse caso, é melhor vocês se apressarem, disse Tomoya, erguendo sua xícara para brindar com os 3 e depois virando sua bebida de uma só vez.
Se não me engano, seu próximo alvo deve ser Kaido, certo? Ao mencionar Kaido, a expressão casual de Shanks ficou um pouco séria. O novo mundo não era muito grande, e eles naturalmente entraram em confronto com os piratas das feras algumas vezes, obtendo uma boa compreensão da força de combate de cada um. Isso mesmo. Dizem que há um poneglyph vermelho escondido em Wano. Depois de pensar um pouco, Tomoya continuou. Mesmo sem esse motivo, tenho uma promessa a Kaido de uma batalha total. Ao ouvir isso, as expressões de Inuarashi e Nekomamushi ficaram sérias. Para eles, Wano sempre foi de extrema importância. Os piratas das feras não serão fáceis de lidar, e eles também têm uma parceria muito próxima com o Shichibukai. Doflamingo disse Shanks em um tom sério. Se fosse antes, Shanks teria aconselhado Tomoya a não provocar Kaido. Mas depois de sentir o poder imensurável do Haki de Tomoya, ele mudou de ideia e emitiu um lembrete. Doflamingo, hein? Lembrando-se de como Doflamingo viajara por toda parte para provocá-lo, a expressão de Tomoya se coloriu. Acho improvável que aquele sujeito astuto intervenha. E se ele realmente ousar interferir na nossa luta com Kaido, Moria e Hancock vão derrotá-lo de Mingo a Mangly. As pupilas de Shanks se estreitaram. Você quer dizer? É isso mesmo, os dois estão comigo, disse Tomoya francamente. Como todos viajavam pela Grand Line e frequentemente se encontravam, era melhor avisar Shanks, não apenas para assistência mútua, mas também para evitar potenciais conflitos futuros. Principalmente Moria, o imprudente. Você? Shanks ficou genuinamente surpreso. Se Tomoya estava dizendo a verdade, isso não significava que o restaurante do mar ocupava 3 cargos Shichibukai? Como ele conseguiu fazer com que aqueles 2 indivíduos indisciplinados o seguissem voluntariamente em tão pouco tempo desde que partiram para o mar? Entre eles estava até a arrogante imperatriz pirata. Shanks ficou perplexo, achando Tomoya ainda mais enigmático. Conhecendo o caráter de Tomoya, Shanks não achava que ele estava mentindo, nem tinha qualquer motivo para mentir para ele. Nesse caso, não há necessidade de se preocupar com Doflamingo. Sendo um pirata experiente, que já tinha presenciado todo tipo de situação, Shanks logo se acalmou e falou em tom sério. Mas e se os piratas da Big Mom também participarem? Mesmo sem mencionar o relacionamento passado de Kaido e Big Mom, só o fato de você ter causado o caos em Toto Land e a deixado humilhada. Aquela velha bruxa vingativa não vai deixar isso passar facilmente. Este realmente foi o maior obstáculo que Tomoya enfrentaria ao atacar Wano. Em seu plano original, ele pretendia eliminar Big Mom durante a Operação Toto Land, pelo menos tornando-a incapaz de se recuperar em um curto período. Mas a aparição repentina de Kaido interrompeu esses planos. Ainda assim, Tomoya não estava muito preocupado. Considerando as conexões que acumulara até então, lidar com 2 equipes Yonkou era mais do que administrável. Silvers Heilig, meio mentor para ele, Bartolomeu Kuma do Exército Revolucionário, e até mesmo o pai de Uta sentado na frente dele. Tudo isso poderia ser usado se a situação saísse do controle. Além disso, sua própria tripulação não era fraca. Contanto que a deusa idiota não estragasse tudo, todos eles conseguiriam se curar completamente com um abdominal. Como Kaido lidaria com isso? No final das contas, a maior variável no ataque a Wano não foram as complexas forças piratas, mas sim, a marinha e o governo mundial escondidos nas sombras, prontos para colher os benefícios. Se os Gorosei estivessem determinados a manter um equilíbrio de poder entre as 3 forças, alcançando o mais alto nível de controle, então não haveria como eles ficarem sentados assistindo ele derrotar 2 Yonkos. Essa era a verdadeira questão que exigia consideração cuidadosa, e também era o motivo pelo qual Tomoya não tinha pressa em lutar contra Kaido. Shanks, você está preocupado com a minha segurança? Tomoya perguntou provocativamente. A pergunta quebrou a compostura de Shanks, e sua voz se elevou um pouco. Quem está preocupado com você? Somos inimigos agora. Quem imaginaria que o homem com o Haki do Conquistador mais forte era secretamente um Tsundere? Hahaha, não se preocupe. Não farei nenhum movimento até estar totalmente preparado. Tomoya deixou de lado sua expressão brincalhona e falou sério. Vendo quão confiante Tomoya estava, Shanks não disse mais nada. Depois de quase meio ano separados, ele percebeu que não conseguia mais entender aquele homem. Além disso, há mais uma informação incerta que ouvi. Não tenho certeza se todos vocês sabem. Shanks mudou de assunto, com um olhar sério. É sobre o Reino Divino do Mar do Leste. O Reino Divino do Mar do Leste? Tomoya franziu a testa sem entender por que Shanks mencionou esse nome de repente. Ele sabia sobre aquele país formado pela religião Axis, pois ele havia sido mencionado ocasionalmente em pequenas seções dos jornais recentes. Pelo conteúdo e pelas imagens que o acompanhavam, era fácil perceber que o país havia se desenvolvido a partir da cidade destruída pelo Capitão Kuro. Sob a influência da deusa Aqua, a ilha inteira parecia ter se tornado um lugar que inspirava medo nos corações dos habitantes de Mar do Leste. Mas por que Shanks, que estava longe no Novo Mundo, de repente mencionou essa nação? Ao ver a expressão grave de Shanks, Tomoya teve uma sensação sinistra. Parece que você não sabe. A partir da reação de Tomoya, Shanks facilmente tirou essa conclusão. Após um momento de silêncio, ele hesitou, suspirou, mas acabou compartilhando a informação que havia recebido. Daqui a um dia, o governo mundial planeja realizar uma operação de extermínio a cada 3 anos naquela nação não afiliada. Shanks sabia que a deusa adorada pelo povo do Reino Divino era Aqua. A princípio, ele não queria compartilhar essa informação extremamente perigosa com Tomoya. Mas quando ele ouviu que Moria e Hancock tinham se juntado a Tomoya, ele percebeu que a notícia inevitavelmente se espalharia. Deixando Tomoya de lado, se Aqua descobrisse o que os dragões celestiais estavam fazendo, ela definitivamente invadiria Mariejois. Em vez de deixar as coisas chegarem a esse ponto, era melhor se preparar com antecedência.
O que você disse? Tomoya ficou surpreso com essa informação inesperada. Ele sabia sobre a operação trienal de extermínio dos dragões celestiais, mas não esperava que o governo mundial atacasse o reino divino tão cedo. Não é de se espantar que Saturno tenha dito: espero que você faça a escolha certa, quando foi negociar na Marejois. Então, os Gorosei já estavam planejando isso desde então. Que bando de bastardos sem coração. Calma, Tomoya. Se a informação estiver correta, o impacto deste incidente é muito maior do que parece à primeira vista, disse Shanks, sentindo o turbulento aqui do Conquistador se acumulando dentro de Tomoya. Desde que recebi esta notícia, outras grandes potências do Novo Mundo também devem ter ouvido. O prêmio que vazou é muito tentador, então, quando chegar a hora, os grandes piratas provavelmente farão de tudo para agarrá-lo. Em outras palavras, é muito provável que essa operação de extermínio do dragão celestial se transforme em uma guerra em larga escala, como o que aconteceu em Vale de Deus há mais de 20 anos. Só de pensar no caos que estava por vir, o couro cabeludo de Shanks formigava. Sem falar no restaurante do mar, que estava intimamente ligado ao reino divino. Desculpe, Shanks. Parece que esse banquete de reencontro terá que ser adiado por enquanto. Tomoya pousou a xícara e sua expressão ficou sombria enquanto ele se levantava. Depois de se despedir de Shanks, ele caminhou em direção à deusa muda, que estava se apresentando com habilidade. Embora o reino divino não tivesse sido estabelecido sob sua liderança direta, sua existência já havia abalado o núcleo de toda a equipe. Se eles ficassem parados enquanto aqueles que adoravam Aqua eram massacrados, seria um golpe devastador para a religião Axis que eles haviam estabelecido meticulosamente no mundo pirata. Mais seriamente, Aqua provavelmente perderia um número significativo de seguidores devotos, retornando ao seu estado de deusa inútil do início de sua jornada. Então eles perderiam seu maior trunfo, a ressurreição. Mesmo deixando de lado esse interesse profundo e de longo alcance, o simples fato de o reino divino adorar o restaurante do mar significava que Tomoya não podia ficar de braços cruzados. Não se tratava de risco ou troca equivalente, era uma questão de princípio. Ao mesmo tempo, na Headline, na Terra Santa de Marejois, abaixo do luxuoso navio escoltado pelos almirantes Sengoku e Zephyr, dragões celestiais, com suas cabeças cobertas por capacetes de bolha, faziam fila para embarcar. Embora os navios da marinha tivessem a capacidade de cruzar o Cal Belt, por questões de segurança, eles precisavam zarpar um dia antes. Sob o luar, os rostos grotescos dos dragões celestiais estavam cheios de uma excitação incontida. A operação de extermínio que acontecia uma vez a cada 3 anos era um método comum do governo mundial para saquear recursos e estabelecer prestígio. Mas para as mentes distorcidas dos dragões celestiais de nível inferior, era apenas uma forma de entretenimento muito esperada. Pensando nos rostos assustados e desesperados daqueles camponeses, os dragões celestiais que haviam participado antes mostraram sorrisos maníacos. Eles estavam ansiosos para ver que tipo de classificação alcançariam neste evento. Os últimos a embarcar foram um grupo de guerreiros dragões celestiais vestidos com equipamentos especializados, com olhares frios e penetrantes. A chegada deles provocou aplausos das mulheres dragões celestiais no convés do navio. Sim, eles não eram outros senão os Cavaleiros de Deus, liderados por Figar Langarlin e a geração mais jovem de figuras influentes. Entre eles estava o filho de São Sharma, que havia sido reduzido a cinzas pelo raio de Tomoya durante o leilão. Este jovem dragão celestial enfaixado tinha um olhar venenoso nos olhos enquanto olhava para frente, sorrindo friamente. Droga, seu plebeu imundo. A essa altura, você já deveria ter recebido a informação que eu vazei de propósito, certo? E por ousar me humilhar em Marejois, garantirei que sua nação seja exterminada. Espero mesmo que você apareça depois de amanhã. Vamos ver como esses 5 velhotes vão te proteger. Capítulo 252. O mar do Novo Mundo, o sonho sem fim, voava a baixa altitude acima do mar, com seus motores funcionando em potência máxima. O navio avançou rapidamente, deixando um longo rastro de fogo, criando estrondos soníquos enquanto cortava uma longa onda no oceano. Muitos piratas que navegavam no Novo Mundo mal tiveram um vislumbre do que era antes do sonho sem fim desaparecer na escuridão. Tomoya, não podemos ir mais rápido? Maldito governo mundial, como ousam atacar meus fiéis. No convés, a expressão de Aqua estava cheia de impaciência ao ouvir sobre a operação de extermínio. Pelo bem de seus devotos seguidores, a deusa muda agora não tinha mais sua atitude preguiçosa e indiferente de sempre. Naquele momento, ela só pensava em aparecer no reino divino o mais rápido possível para fornecer proteção aos seus adoráveis seguidores. Já está na potência máxima. Não se preocupe, temos tempo suficiente, disse Tomoya, olhando para o longe, o vento frio do mar balançando suas roupas. Após uma despedida apressada de Shanks e dos Mins, ele se acalmou de sua agitação e nervosismo iniciais. Os Gorosei claramente sabiam que o reino divino era seu território, e ainda assim insistiram em lançar sua operação lá. Isso era claramente um teste direcionado a eles. Em outras palavras, o governo mundial definitivamente mobilizaria uma escala de forças muito maior do que nunca. Desta vez, eles estavam mirando uma nação inteira, e a tática anterior de usar velocidade para lutar e depois recuar não funcionaria. Se um conflito em grande escala surgisse, seria uma batalha até a morte contra o governo mundial. Como defensores, o restaurante do mar estaria, sem dúvida, em uma posição extremamente desvantajosa. Um erro e eles enfrentariam a aniquilação. Então, não importava quão urgente fosse a situação, ele precisava manter a cabeça fria. Felizmente, eles ainda tinham um dia e uma noite para se preparar. A tripulação entendeu a gravidade da situação, e suas atitudes brincalhonas habituais foram substituídas pela seriedade.
O que estamos prestes a enfrentar é uma força muito mais poderosa do que a tripulação pirata da Big Mom. Descansem e conservem suas energias. Tomoya respirou fundo, indicando à sua tripulação para não ficarem muito ansiosos. Não se preocupem, a vitória será nossa. Sem problemas. Mesmo com essa aparência, ainda consigo bolar uns planos. Uta acenou com os punhos pequenos e ficou resolutamente ao lado de Tomoya. Embora fosse jovem, o conhecimento de Uta sobre o mundo pirata excedia em muito de um pirata comum, e ela sabia bem o que significava confrontar diretamente o governo mundial. Mesmo assim, Uta não demonstrou hesitação. De certa forma, foi Tomoya quem lhe deu uma nova vida e a tirou da escuridão. Como a mais nova integrante da equipe, ela queria ajudar a suportar parte do fardo, mesmo que não entendesse muito sobre estratégias. Está tudo bem, Uta. Vamos ouvir o Tomoya. Ele nunca nos decepcionou, Miau disse Miau, acenando com a pata para Uta. Tendo adentrado o mundo dos piratas, Miau passou algum tempo com Tomoya. Foi a primeira vez que ele ouviu Tomoya, que sempre abordava as coisas com confiança, dizer algo como a vitória será nossa, como se quisesse se motivar. Isso mostrou quão séria era a situação. Ele não queria distrair Tomoya em um momento tão crítico. Mas as preocupações de Uta não diminuíram. Em vez disso, elas aumentaram. Sem problemas, Uta. O pequeno Tomoya é o melhor do universo, disse Kana confiantemente, erguendo seu pequeno punho. Embora ela geralmente parecesse um pouco desorientada e causasse problemas devido à sua gula, na verdade ela era muito atenciosa. Vamos! King, com seu rosto imponente, ainda demonstrava pouca emoção. Mesmo que ele devesse estar morrendo de medo, sabendo que uma grande batalha estava por vir, naquele momento ele estava extraordinariamente calmo. De fato, é melhor dormir bem. Escanor ajustou seus óculos antigos, sorrindo enquanto falava. Com isso, a tripulação conduziu Uta em direção às cabines, cada um retornando para seu quarto. O animado convés imediatamente ficou em silêncio, com apenas Tomoya e Aqua encostados no corrimão. Aqua, por que você não voltou? Se bem me lembro, você bebeu bastante antes, não é? Tomoya olhou para Aqua, que contemplava o céu estrelado. Os longos cabelos azuis da deusa muda balançavam suavemente na brisa e sob o luar claro, ela exalava uma sensação de divindade onírica. Purifiquei todo o álcool. Uma seriedade incomum surgiu no rosto de Aqua. Meus seguidores estão enfrentando a destruição. Como deusa deles, como eu poderia dormir? Foi somente em momentos como esse que ela demonstrou um vislumbre de ser uma verdadeira deusa da água. Compreendendo bem a personalidade de Aqua, Tomoya não disse muito mais. Deixou-a ficar ao seu lado enquanto começava a pensar em como lidar com aquela crise gigantesca. A primeira coisa a fazer era, claro, reunir todos os indivíduos poderosos que ele pudesse no tempo limitado que eles tinham. Isso incluía o revitalizado Moria, a Imperatriz Pirata Hancock e Bartolomeu Kuma. Esses três eram todos combatentes de nível Shichibukai e, sem dúvida, concordariam em ir para o Reino Divino. Quanto a Jinbei, Mihawk e Barba Branca, ou seu relacionamento com eles não era profundo, ou eles tinham várias restrições. Se tivesse mais tempo, ele poderia visitá-los pessoalmente, mas nas circunstâncias atuais, era impossível. Então, no caminho para o Mar do Leste, o sonho sem fim passaria por Ilha das Sombras e Amazon Lily. Havia uma coisa que Tomoya não conseguia entender. Moria havia se estabelecido recentemente no Novo Mundo, então era compreensível que ele não tivesse capacidades de inteligência. Mas Hancock tinha Shaq, que era incrivelmente bem informado, então como é que nenhuma notícia chegou até eles? Dada a personalidade de Hancock, ela definitivamente não teria escondido algo assim de propósito. Os detalhes só poderiam ser conhecidos quando chegassem a Amazon Lily. Se eles conseguissem persuadir Heilig e Shaq a irem junto, suas chances de vencer a guerra no Reino Divino aumentariam significativamente. É claro que confiar apenas em sua força de combate não seria suficiente para proteger o Reino Divino do bem preparado governo mundial. Eles precisavam tornar a situação ainda mais caótica. Com isso em mente, Tomoya foi recuperar o Dendemushi criptografado armazenado em seu quarto e discou para uma linha dedicada. Bru bru bru. Depois de um tempo, o outro lado reagiu, e o rosto do Dendemushi se transformou no de um albatroz astuto. Quem diabos está me ligando tão tarde? Ah, é meu querido aliado, o Sr. Tomoya. Morgans parecia ter acabado de acordar, com a voz ainda sonolenta. Eu queria te agradecer pessoalmente, sabia? Você deu manchetes incríveis para o meu jornal ultimamente. Chega de bobagens, Morgans. Vocês estão cientes da iminente operação de extermínio dos dragões celestiais? Tomoya não estava com humor para a conversa fiada. O Dendemushi ficou em silêncio por um momento. Então você já sabe, né? Talvez adivinhando a intenção de Tomoya de enfrentar o governo mundial, Morgans, que estava em um quarto luxuoso a bordo de seu navio, parecia sério. Desta vez é diferente de antes. O governo mundial está extremamente preparado. É melhor não jogar a sua vida fora. Como imperador do submundo, Morgan só valorizava notícias. Você poderia dizer isso apenas pelo fato de que ele estava disposto a arriscar ofender os Gorosei para reportar sobre a quinta marcha de Luffy. Para ele, Tomoya era atualmente um tópico com potencial infinito. Embora uma batalha entre o restaurante do mar e o governo mundial pudesse, sem dúvida, gerar notícias que abalariam o mundo, o preço seria que o jornal econômico perderia para sempre essa manchete. O astuto Morgan não queria tomar uma decisão que equivalesse a matar a galinha dos ovos de ouro. Assim, mesmo tendo recebido a informação antecipadamente, não tinha intenção de informar o restaurante do mar. Na opinião dele, não importa quantos milagres o restaurante do mar tivesse realizado, ele nunca poderia enfrentar o governo mundial com sua marinha. Ir contra eles era como bater em uma pedra com um ovo. Não precisa se preocupar com isso. Temos nossos motivos para esta batalha. O tom de Tomoya era firme. Ele foi direto ao ponto. Se você ainda nos considera aliados, então me ajude a espalhar a notícia sobre as ações dos dragões celestiais para mais piratas. Se o governo mundial descobrir, meu jornal estará em grave perigo, disse Morgans gravemente.
Ele entendeu imediatamente a intenção de Tomoya e sentiu sua determinação inabalável. Mas a recompensa certamente pode render uma manchete que definirá o século. Que parece que você entende o quão tentadoras essas palavras são para mim. Depois de rir, Morgans, percebendo que a batalha era inevitável, estreitou os olhos. Tudo bem, vou te fazer um favor. Mas não morra tão facilmente, garoto, ou vou perder muito com esse negócio. Obrigado. Com isso, Tomoya desligou. No dirigível sob o comando entusiasmado de Morgans, toda a organização Notícias sobre a Economia Mundial operava como uma máquina bem lubrificada. Todos os espiões integrados às principais forças entraram em ação, persuadindo seus capitães e líderes a disputar o tesouro. A informação, que já era quase um segredo, rapidamente se espalhou pela Grand Line. De repente, as complexas correntes subterrâneas do mundo surgiram com ainda mais ferocidade. Depois de terminar sua ligação com Morgans, Tomoya organizou seus pensamentos e, após muita hesitação, ligou para Ginny usando a linha criptografada. Foi uma sorte que em Cabos Gêmeos, ele tenha deixado para Ginny uma maneira de entrar em contato com o exército revolucionário. Para ser honesto, se não fosse pela urgência da situação, ele não teria contatado Dragon tão cedo. De acordo com seu plano original, isso só aconteceria depois que chegassem a Logtail. Olá, aqui é o Sr. Tomoya? A voz de Ginny soou surpresa. Ao fundo, ouvia-se o som fraco de um bebê chorando. Ginny, tenho algo muito importante para te contar, respondeu Tomoya. É sobre a operação de extermínio dos dragões celestiais? A voz de Ginny estava calma. Embora ela tivesse escolhido não permanecer no exército revolucionário, isso não significava que ela estivesse completamente no escuro sobre o mundo. Pelo contrário, como ex-agente de inteligência do exército revolucionário, ela sempre lhes forneceu informações discretamente. Sim, Tomoya não pediu a linha direta de Dragon imediatamente, mas em vez disso mencionou algo de antes. Desculpe, a afirmação de que você precisaria de tratamento uma vez por ano, não era verdade. As escamas de Jade em você e na Ginny foram completamente curadas. Você não precisa mais se preocupar com isso. Ele não estava confiante de que conseguiria proteger o reino divino do governo mundial na luta que se aproximava. Então era necessário contar-lhe a verdade. Quem sabia se eles conseguiriam ver Ginny novamente em um ano? Na Catedral do Reino Sorvete, Ginny, que estava confortando Bonnie gentilmente, ficou momentaneamente atordoada, mas não ficou muito emocionada. Olhando para o sorriso brilhante de Bonnie em seus braços, ela disse com um sorriso, Senhor Tomoya, como eu disse antes, mesmo que eu tivesse apenas mais um ano de vida, eu ficaria muito contente. O tempo é curto, então é melhor você falar com Dragon. Ele está querendo falar com você há algum tempo. Com isso, a atenciosa Ginny transferiu Tomoya para o quartel-general do Exército Revolucionário. Após uma breve espera, a imagem do Dendemushi se transformou no perfil lateral de Dragon, marcado com a marca de uma sandália. Os dois iniciaram uma conversa que durou meia hora, cujos detalhes eram desconhecidos. O que se sabia, no entanto, era que depois que a ligação terminou, Dragon, que estava hesitante em intervir na operação de extermínio dos dragões celestiais, emitiu ordens de ação resolutamente para seus oficiais. Bases do exército revolucionário ao redor do mundo entraram em ação, fazendo preparativos intensivos. Com a intervenção do exército revolucionário, a ordem mundial já instável tornou-se ainda mais precária, com uma atmosfera assustadora se espalhando. Agora tudo o que podemos fazer é dar o nosso melhor. Tomoya aguardou o Dendemushi, seus olhos profundos cheios de determinação. Desta vez, ele garantiria que o governo mundial pagasse caro pelo extermínio brutal. À medida que a tensão diminuía, uma onda de exaustão o invadiu. Vendo que ainda estavam a uma curta distância da Ilha das Sombras, Tomoya encostou-se na grade do convés e fechou os olhos para tirar uma soneca rápida. Eles ainda tinham muito o que fazer amanhã. Não muito longe dali, Aqua, que estava olhando para o mar em transe, virou a cabeça e viu Tomoya, encolhido e dormindo. Idiota! A deusa muda murmurou suavemente, tirou seu precioso manto de deusa dos ombros e gentilmente o colocou sobre Tomoya. Os dois companheiros originais se encostaram um no outro e adormeceram. O céu noturno brilhava e as luzes das cabines permaneciam acesas. Miao usava um capacete, consertando diligentemente o traje danificado de segunda geração. King fez flexões com um dedo, ultrapassando seus limites. Escanor, em modo fraco, segurava seu machado divino Rita, pensando em maneiras de combater a escuridão. Kana estava deitada na cama, abraçando seu bichinho de pelúcia, estudando movimentos mais fortes com uma cara séria. Até mesmo a recém-chegada Uta estava tentando ao máximo aumentar seu controle sobre sua Uta no Mi, visando um ataque mais efetivo. A tripulação disse isso casualmente, confiando completamente no capitão Tomoya. Mas quando chegou a hora, em uma crise de vida ou morte, como eles poderiam dormir em paz sem fazer todo o esforço? Na atmosfera tranquila onde todos davam o seu melhor, o sonho sem fim manteve seu curso, acelerando em direção à Ilha das Sombras mais próxima. Finalmente, ao amanhecer, Tomoya e sua tripulação chegaram à Ilha das Sombras. Naquele momento, Moria, recém-acordado, estava no castelo no centro da ilha, organizando a recém-recrutada tripulação pirata. De repente, um relâmpago iluminou a cena. Antes que Moria pudesse reagir e instintivamente pegar sua espada larga, Tomoya já havia aparecido diante dele. Não há tempo para explicações, Moria. Entre no navio agora. E com isso, o cabeça de cenoura se viu a bordo do sonho sem fim, completamente perplexo. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.